E a gente está falando de um movimento do Congresso para obstruir pautas. Tem um outro movimento paralelo que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocando sessão extraordinária para votação do programa Desenrola. Pois é, ele precisa ser votado, está ancorado ali numa medida provisória. Fala pra gente, Janaína Camelo, como que essa discussão deve acontecer por aí, porque o prazo está acabando, né? Exatamente, Evandro. Termina amanhã, essa medida provisória que está deixando aí em vigor o programa Desenrola Brasil, termina nesta terça-feira. Agora, a sessão do plenário ela já começou, tem mais ou menos meia hora, uma hora, e neste momento os senadores estão ouvindo aí o discurso do relator do projeto, que é o senador Rodrigo Cunha. Ele está falando na tribuna neste momento aqui no Senado e logo depois, assim que ele terminar a apresentação dele do relatório, os senadores começam a votar. Essa votação, essa presença aqui dos senadores, a sessão está acontecendo de modo semipresencial, Alguns senadores estão votando de modo virtual porque é segunda-feira e nem todo mundo está aqui em Brasília. Bom, mas foi preciso marcar para hoje, Rodrigo Pacheco, o presidente, precisou marcar essa sessão extraordinária para hoje, porque o Desenrola Brasil, ele já está em funcionamento desde julho, Só que esse projeto de lei, ele precisa ser votado até amanhã, porque o programa funciona aí por meio de uma medida provisória que está terminando, está caducando, vencendo amanhã. Então, o projeto que já beneficiou milhares de pessoas tem um risco aí, corre o risco de ser suspenso se o Congresso e o governo não conseguir votar esse projeto amanhã. Na semana passada, até amanhã, Na semana passada, o projeto ele foi aprovado, passou pela Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado e com o mesmo texto que veio da Câmara dos Deputados, sem nenhuma alteração, justamente para não correr o risco, se houvesse aí alguma alteração, passar de novo pela análise dos deputados. Inclusive, o relator, ele acabou de dizer, o relator Rodrigo Cunha, que as alterações que ele gostaria de fazer no projeto, ele vai apresentar em uma nova proposta, em um novo projeto de lei aqui no Senado Federal. Bom, e o programa Desenrola Brasil, que desde julho já tem aí beneficiado muita gente, Ele prevê aí a renegociação de dívidas com o governo federal em até 60 parcelas com juros de 1,99% ao mês, com juros bem baixos. E o projeto também, é bom lembrar, ele inclui aí novos limites para os juros rotativos do cartão de crédito, que hoje gira em torno de 445%, ao ano, é muito alto. Então, a partir dessa mudança, os bancos terão que definir novos limites e esse limite deverá passar pelo aval do Conselho Monetário Nacional. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho sobre aquele pacote lá de segurança pública que foi anunciado pelo governo hoje. Quero conversar um pouco com vocês sobre Desenrola Brasil. A gente sabe que um projeto popular como esse dificilmente vai ser vetado ali no Congresso, Ou não seria votado para que caducasse. Não enxergo que a relação do governo com o Congresso esteja num momento para que ele não passe uma proposta que é tão importante e que possa livrar milhares de pessoas das dívidas, Um dos principais ou o carro-chefe do governo e que nas últimas pesquisas teve uma ótima avaliação pela população brasileira. Mas que recado? Existe um recado que o Senado dá ao governo federal chamando uma reunião extraordinária para se votar uma proposta que caduca amanhã, Gustavo Segré? Claro. Obviamente, está levantando o preço. Tem uma diferença interessante entre a eficiência e a eficácia. A eficácia é resolver o problema. A eficiência é resolver esse problema com o menor custo possível. Para dar o exemplo, esqueceu o teu celular e você viajou. Aí você precisa do celular. Qual seria o caso? Resolva. Resolver com eficiência seria contrato, por exemplo, uma pessoa que leve num voo comercial e leve o celular se for preciso. Resolva com eficácia. Dependendo da hora, contrata um jato privado, gasta um absurdo de dinheiro e leve o mesmo celular. A diferença é notória. Mas quando você precisa resolver na última hora, o preço é o de menos. E aí é onde entra o recado do Senado. Está dizendo, eu já não consigo ser eficiente, mas eu posso ser eficaz. E aí o preço, o custo aumenta. E aí tem uma questão, e observemos, sempre brigamos aqui, sobretudo com o Piperno, quando a gente observava que a queda da taxa Selic não ia alterar a realidade de muitas pessoas que estavam endividadas. E agora observamos que dentro desse projeto está o limite da taxa de juros cobrados pelos cartões de crédito, que não tem a ver claramente com a taxa Selic. E aí, para explicar mais para a nossa audiência, o Conselho Monetário Nacional tem 3 participantes.
é o ministro da Economia, o ministro de Planejamento, a Simone Tebet, o Haddad, ministro da Economia, e o presidente do Banco Central. Ou seja, são duas pessoas do governo que claramente poderiam resolver isso se for o caso. Então, lembrando, a taxa Selic com essa queda não alterou nada a vida de muita gente. Fala, Dávila. Mas é preciso também ver um outro ponto, que é o trâmite das coisas. Foi uma medida provisória enviada em julho. Aí, em julho, o Congresso está de férias. Vou para casa, tem festa, não vão votar nada. Porrada de CPI em andamento. Só que as coisas estão andando, né? O prazo está andando. Aí a Câmara dá uma canseirinha no presidente, porque é um dos assuntos ali e tal. Uma emendazinha aqui, outra ali. Segura um pouquinho ali e tal. Aí, de repente, chega no Senado. Aí, enquanto isso, o relógio está correndo. O jogo está rolando, a bola está no chão. Tá certo? Aí agora o que acontece é isso. Sai aqui a matéria, tem prazo de validade que é 90 dias, o trâmite fica curto, sai num desespero todo mundo para votar. Então, isso também mostra uma outra coisa que eu tenho certeza que a gente vai estar debatendo hoje aqui, né, Wander? O assunto que é essa discussão da relação da Câmara e do Senado. Porque o outro fica segurando até o último momento, joga para o Senado praticamente só para votar e não ter que pensar em fazer nada. E aí causa outro problema político. Além do preço, é o problema intramuros do poder da Câmara e do Senado.